Mais uma aula aqui da nossa semana de esquenta barra mini curso de iniciantes. Eu queria chamar só de esquenta, mas como é um mini curso de iniciantes, bora colocar tudo no mesmo nome, não é mesmo? Na aula passada você aprendeu a fazer o ponto caseado. Ah, perdeu a aula passada? Dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link para você. E o ponto caseado foi o último ponto aqui desse nosso mini curso, porque são esses pontos que foram dados aí nas aulas passadas que nós vamos utilizar nas aulas do Quitebook. E hoje você vai aprender como fazer a aplicação com o termocolante e também como aplicar entretela no feltro. Isso porque esses dois tipos de materiais nós vamos utilizar no Quitebook também, então é preciso que você saiba fazer a aplicação corretamente. E antes de começar a aula, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver aula nova por aqui. Então bora para a aula. O termocolante, ele é um material adesivo e ele vem assim, ó, com uma película de cola e uma película que é o papel protetor. Então, se você vier aqui no cantinho dele, ó, você vai perceber que ele vai soltar essa película de cola, ó. Essa película plástica é a cola do termocolante. E o papel que tá aqui atrás, ele serve para proteger o seu ferro de passar e também a sua base, né, que é a sua tábua de passar, para que a cola não vá para ela. Dependendo do termocolante, você não consegue identificar qual é o lado da cola e qual é o lado do papel. Então, o modelo que eu tenho aqui, eu faço o seguinte: eu venho aqui com a minha caneta Bic normal, e aí eu faço um risquinho aqui no cantinho. Geralmente, no papel protetor, a caneta ela não pega bem, tá vendo? Porque ele é tipo um papel manteiga. Ele é bem escorregadio e, ó, a caneta não pega bem. Já aqui na parte da frente, quando eu venho com a minha caneta, ó, ela pega melhor. Então, eu sei que onde a caneta tá riscando é onde tem a cola. Então, como que a gente faz aplicações com o termocolante? Você pode utilizar o termocolante para fazer pecinhas pequenas de feltro. Por exemplo, aqui, ao invés de eu recortar essas partes pequenininhas do molde no papel, depois passar para o feltro, você pode riscar diretamente no termocolante, porque ele é meio transparente, ó. Ele é meio transparente, então se você vier aqui, ó, colocar ele aqui por cima, você consegue ver o seu molde e você consegue riscar o seu molde diretamente aqui no termocolante, na parte da cola. Você pode fazer a aplicação do termocolante tanto com o ferro de passar quanto com a chapinha de cabelo. Essa aqui é uma mini chapinha, ó, e eu consigo utilizar ela no feltro para fazer a aplicação de termocolante. Você também pode utilizar o ferro de passar, tá? Eu vou mostrar como que eu faço com cada um deles. Então, aqui eu quero passar o meu molde para o feltro. E ele já tá aqui riscadinho no termocolante. Então, como que eu vou fazer para passar esse molde aqui para o feltro? Então, aqui, essa parte do termocolante que eu consegui passar a caneta, que é a parte da cola, eu vou colocar em contato com o feltro. Então, ó, eu vou virar e colocar aqui em contato com o feltro. Essa parte aqui de cima é o papel protetor, ele tem que estar aqui, porque senão você vai estragar a sua chapinha ou o seu ferro de passar. O papel protetor sempre tem que estar aqui em cima. Caso tenha saído o seu papel protetor e você tenha só a camada de cola, pegue um papel manteiga mesmo e coloque o papel manteiga por cima, tá? Porque senão você vai estragar seu ferro. E aí, eu venho aqui com a minha chapinha já quente e vou colocar ela aqui e apertar, ó. Vou segurar aqui por uns 10 segundos, mais ou menos. Eu gosto de tirar um pouquinho e recolocar, para não correr o risco de queimar o feltro. Já dá para perceber que ele já tá aderido, né? Olha só. O calor da chapinha vai ativar a cola do termocolante. Olha só a diferença deste lado para esse lado. Tá vendo que aqui ele tá esbranquiçado e aqui ele tá transparente. Depois é só passar aqui do outro lado. Aperta. Ó, já percebeu que ele já ficou mais transparente, né? Aquela parte esbranquiçada, ela deu uma sumida, ó.
Aí eu vou tirando aqui um pouquinho de lugar, vou apertando. E assim eu não corro o risco do feltro queimar. E olha só como é que ficou. Deu para perceber que ele ficou aderido aqui no feltro, né? Então eu espero um pouquinho, espero ele secar, porque ele tá bem quente. E aí depois que ele secar, você consegue tirar aqui o papel protetor. Ó. E aí, esse é o papel protetor, você pode descartar. E você vai ter aqui o seu molde passado para o feltro. Aí só você recortar aqui em toda a volta. Aqui eu já recortei o meu molde, ó. Tá vendo essa camadinha brilhante? É o termocolante. Então eu cortei esse daqui, os outros dois aqui eu ainda não cortei, ó. Tá vendo? E aí eu quero fazer a aplicação desse pedacinho neste pedacinho de feltro. Então como que eu faço? Eu pego aqui esse pedacinho que tá com o termocolante, essa parte brilhante eu vou colocar para baixo em contato com o feltro, porque é a cola. E eu quero que o pedaço de cima cole no pedaço de baixo. Então a cola tem que estar aqui para baixo, certo? Se a cola estiver para cima, ela vai colar na chapinha e não no feltro. Então eu venho aqui com a minha chapinha e coloco aqui em cima, ó. Dou uma apertadinha e conto mais ou menos uns 30 segundos. Vou tirando um pouquinho para não correr o risco de queimar o feltro. Ó, já dá pra perceber que ele tá coladinho, né? Então, deixa mais um pouquinho para não correr o risco dele desgrudar. Ele vai ficar assim, ó. Espera esfriar antes de você fazer teste para ver se tá colado ou não, porque se ele estiver quente, a cola vai estar ativada, então pode ser que desgrude. Você tem que esperar esfriar completamente para poder fazer testes. Ó, aqui ele já tá frio e ó, dá pra perceber que ele tá bem coladinho aqui no feltro, ó, ele não solta. Esse é o termocolante definitivo, tá? E aí, é só você vir aqui com a tesoura e cortar aqui em toda a volta. Isso se você estiver fazendo dublagem com termocolante, tá? Nada mais é do que unir um feltro ao outro para que ele fique mais estruturado, mais durinho. Então, olha só. Eu tenho o feltro na frente mais clarinho e o feltro atrás mais escuro. E eles estão colados pelo termocolante. Você pode usar essa técnica para fazer aplicações. Por exemplo, aqui nessa patinha, olha só, toda essa parte aqui de cima dos dedinhos, da mãozinha e aqui dessa manchinha, eu fiz exatamente com o termocolante. Eu colei aqui direto no feltro, não recortei como aquele, eu fiz só a aplicação. Caso você queira ver como eu fiz essa patinha, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Com o ferro de passar roupa, é praticamente a mesma coisa que a chapinha. Porém, você tem que ter muito cuidado com a temperatura do seu ferro. Cada ferro tem uma temperatura diferente, então eu te aconselho a fazer testes antes para saber a temperatura do seu ferro. Eu não tenho ferro a vapor, esse aqui deveria ser um ferro a vapor, mas ele não funciona no vapor. Então eu faço tudo sem o vapor, tá? Nesse meu ferrinho, eu já sei a temperatura que eu uso para o feltro, que é mais ou menos aqui, ó. Essa aqui é a fraquinha, esse aqui é o médio, esse aqui é o forte, esse aqui é o máximo. Então eu começo sempre aqui mais ou menos no médio, aí eu vou passando aqui no feltro para ver se ele vai queimar ou não, tá? Então assim, eu pego um feltro que tiver assim amassadinho e aí eu passo o ferro em cima. Se ele desamassar, a temperatura está correta. Se ele não desamassar, eu vou aumentando aos pouquinhos, tá? E para fazer a aplicação do termocolante é basicamente saber a temperatura do seu ferro para não queimar o feltro e fazer o mesmo procedimento da chapinha. Então eu tenho aqui a minha tábua de passar, aqui o meu desenho já do lado correto do termocolante, tenho aqui o feltro
E caso você não se sinta segura em usar o ferro de passar diretamente sobre o feltro, você pode pegar um pedacinho de tecido, um tricoline, um algodãozinho, colocar por cima e passar o ferro por cima desse tecido para evitar acidentes, né? Aqui eu já vou passar direto porque eu já conheço a temperatura do meu ferro. Então, basicamente é o quê? A mesma coisa da chapinha. O seu feltro tá aqui, o seu desenho no termocolante está aqui, você vai virar a parte da cola para baixo. Alguns termocolantes têm uma camada de cola muito espessa, então no ferro de passar eu te aconselho a colocar um tecidinho aqui por cima, porque às vezes vaza a cola pelo papel protetor e mancha o ferro. Mancha não, né? A cola vai pro ferro. Então eu venho aqui com o meu ferro de passar, ó, tá ali o termocolante no feltro, já com a cola para baixo. Coloquei aqui o meu tecido e venho com o ferro. Aperto aqui um pouquinho. Conta aí 30 segundos mais ou menos, tá? Para que ele faça a colagem de forma perfeita. E aí é só retirar aqui o papel, ó, tá vendo? Ele deu uma vazadinha na cola e aí o que vai sujar vai ser o seu tecido, não vai ser o seu ferro, tá? Que às vezes a gente confunde, coloca a cola pra cima e aí meleca o ferro todinho. Então quando for fazer com o ferro de passar, usa um tecidinho por cima, só por precaução. E aqui, olha só, eu já posso vir e retirar o meu papel protetor. Já tenho o meu molde passadinho aqui para o feltro, certo? Ó, dá pra ver a camadinha de cola. E aí é só repetir o processo. Recorta aqui o seu molde. Tira toda a parte da caneta, para ela não aparecer. Lembrando de não usar a caneta fantasminha nessa técnica, porque senão quando você passar o ferro por cima, ela vai sumir. E não vai adiantar muita coisa, né? Aí você vem com o outro tecido ou o feltro, tá? Isso aqui você pode fazer a aplicação em roupas também, fica bem legal. Que aí você não precisa casear, porque ele é termocolante permanente. Então você vem aqui com o feltro, vem aqui com a parte brilhante, que tá o termocolante, coloca para baixo em contato com o feltro, ó. E aí você pode usar tanto o tecido por cima, quanto passar com o ferro direto, caso você já tenha testado a temperatura dele antes. Prontinho, ó. Você já tem o feltro aplicado no outro feltro com o termocolante. Essa daqui é a entretela. Ela é utilizada na costura criativa para dar estruturação para os tecidos, tá? Ela funciona basicamente como termocolante, só que ela é um pouquinho mais durinha e um pouco mais demorada para aplicar. Então aqui na parte da frente ela é um tecido, tá? Você percebe que ela é um tecido, ela não tem cola, ela não tem brilho. E na parte de trás ela tem essa camadinha brilhante, que é a cola, que vai ser ativada com o calor do ferro de passar. Você compra a entretela por metro, ó. Eu comprei essa daqui, tem 1 metro de entretela. Você percebe que ela é durinha, ela parece um tecido engomado, ó. Até aqui na pontinha dela, parece um tecido engomadinho. Então ela é muito legal para dar estruturação, tanto para o feltro quanto para qualquer outro tecido, tá? A estruturação que eu falo é que ele vai ficar bem durinho, tá vendo? E a gente vai utilizar ele no Quiltbook para fazer algumas páginas. Na parte do tecido, eu posso desenhar aqui o meu molde ou o desenho que eu quiser. Recorto em volta. E aí eu venho, meu feltro tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó, essa parte brilhante, que são os pontinhos de cola para baixo, igualzinho o termocolante. E aí eu venho com o ferro de passar. A entretela, ela demora um pouquinho mais para ativar a cola do que o termocolante. Então você tem que ter um pouquinho de paciência e ficar aqui um bom tempinho, tá? Como o feltro pode acabar queimando ou derretendo, você pode vir com um paninho e ficar aqui com o ferro por cima, tá?
Como são duas colas diferentes, cada uma vai ter um tempo de ativação. A do termocolante ativa super rápido. A da entretela já demora um pouquinho mais, tá? E é legal você ir testando. Às vezes ela realmente não cola, porque o seu ferro está muito fraco. Então você tem que aumentar a temperatura do seu ferro, porque também não é a mesma temperatura do termocolante. Às vezes você precisa aumentar a temperatura do seu ferro, tá? E aí o que aconteceu? Olha só, não colou, né? Por quê? A temperatura do meu ferro deve estar baixa. Então pode aumentar um pouquinho mais a temperatura. E ficar aqui um tempinho com esse ferro aqui em cima. E aí é o que eu falei, é teste. Tá vendo que nessa temperatura aqui o meu ferro não funcionou. A entretela não aconteceu nada, não ativou cola nenhuma. Lembrando de não tentar tirar ela do lugar enquanto ela estiver quente. Parece que dessa vez ela colou. Então assim, a entretela você precisa de um pouco mais de paciência, tá? Ficar aqui com o ferro bastante tempo. Talvez o vapor funcione melhor, eu não sei dizer porque este ferro não funciona no vapor, então, né? Eu não sei dizer, mas façam um teste com o ferro de vocês. Usa assim um pedacinho de feltro, um pedacinho de entretela, para você saber exatamente a temperatura. Como deu para perceber, a temperatura do termocolante foi bem diferente da temperatura da entretela. Ó, agora que eu coloquei o ferro bem quente, ó, a entretela conseguiu grudar, ó, porque ela é uma cola mais dura do que a do termocolante. E assim, a entretela deixa o feltro super, super, super durinho. Eu gostei bastante do resultado, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho para ativar a cola. Você ficar ali com paciência, com cuidado para o feltro não queimar. Mas o resultado foi muito interessante. No Quiet Book das Sereias eu utilizei aqui nesse quebra-cabeça, que vai ter aula na semana que vem. Então já dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição para ver como fazer para se inscrever e assistir as aulas gratuitas. Então olha só, eu apliquei o termocolante aqui, ó. Ficou bem firme aqui no feltro. E tem 2 camadas de feltro, mais uma camada de entretela. E ele ficou super durinho, ficou super resistente, olha só. Muito melhor do que se eu tivesse feito só dublagem com o termocolante ou com a cola de silicone, tá? E eu, inclusive, utilizei a entretela para cobrir os pontos que eu fiz aqui para unir essas 2 partes de feltro. Porque eu não gosto muito como fica a parte de trás do ponto atrás, então eu aproveitei para estruturar, né, deixar o feltro mais durinho e também para esconder aqui os meus pontinhos. E aí, me conta o que você achou dessa aula. Já conhecia o termocolante, já fazia aplicação com ele, nunca ouviu falar de termocolante? Comenta aqui embaixo nos comentários. E a entretela? Era um material que você já conhecia ou é a primeira vez que você escuta falar? Comenta aqui embaixo nos comentários também que eu quero saber. O termocolante você pode utilizar para fazer a dublagem do feltro, que é colar uma parte de feltro na outra para que ele fique mais estruturado. E também para fazer aplicações em camisetas, aventais, macacões e por aí vai. A entretela ela é mais utilizada na parte de costura criativa. A gente não utiliza muito no feltro, mas ela vai ser muito importante para este Quiet Book, então sempre é importante aprender a usar. E não deixa de participar do nosso grupo VIP do WhatsApp, porque é por lá que eu vou enviando os links das aulas aí das nossas semanas utilitárias, assim como os moldes. Alguns moldes são gratuitos e eles são disponibilizados nesse grupo somente enquanto a semana está acontecendo. Por isso, se você quer pegar esses moldes gratuitamente, já entra agora no grupo VIP do WhatsApp, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. E na próxima aula, nós vamos aprender a como aplicar ilhós e botão de pressão no feltro, porque nós vamos precisar aplicar os ilhós no Quiet Book. Então, não perde a aula de amanhã, ok? E a gente se vê amanhã, né? Na próxima aula.